Oi, Vitor! Vamos ver se agora a gente consegue. Obrigada por retornar, Cris. Tati, vamos ver se agora segue. Ah, não, Ju. Calma, tá conectando aqui pra mim. Tá Pessoal, conectando? para vocês aparece alguma coisa? Vocês veem ou escutam a Tati, por favor? Ah, a Cris ouviu, Tati. Ai, então, Ô, Tati, se for o caso, a gente vai fazendo com a sua voz. Vocês se importam, gente, da gente ir fazendo com a voz da Tati até que a imagem dela volte a aparecer? Excelente, Jim. a Aí, Cris ó, o tá Vitor tá rindo te aí. escutando, é. Ô, Tati, vamos correndo assim, vamos ver se a sua imagem vai aparecendo aos poucos? Vamos? Já tá Bom, todo mundo te escutando? Então vamos lá. vambora, Ju. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Bel. Eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 20 anos e em 2016 resolvi seguir uma carreira como autônoma. E nessa carreira como autônoma, na qual eu comecei a atuar como coaching, como palestrante e como facilitadora da transformação de líderes e de times, eu conheci Tatiane Santarelli, que vai falar já já pra gente. E a Tati é uma pessoa especializada em gestão de cultura. Um tema que para a gente é essencial se a gente quer falar de pessoas. E eu quero pedir para vocês, por favor, convidem outras pessoas para poder participar com a gente dessa live. Se você tiver perguntas, coloque a pergunta de vocês aí para a gente, por favor, aqui no comentário ou nas interrogações. Se você estiver gostando, curte para a gente, coloca um emoticon, por favor, e a gente vai aos poucos respondendo as dúvidas de vocês. Tati, quero começar te pedindo para você se apresentar, dizer que é uma honra estar aqui com você e já vou te jogar uma pergunta, amiga. Você já apareceu? Vou te jogar uma Já pergunta. apareci? Então Tati, vambora. apareceu. O que é cultura? Conta pra gente, Tati. Ah, então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Fico muito feliz, estar com você é sempre muito bom, você sabe disso, né? É um amor, assim, ó, ao extremo. E então eu sou a Tati, mãe de dois adolescentes, casada com o Douglas. Eu falo que eu sou irmã mais velha, então eu sou daquele estilo irmã mais velha mesmo, sabe? Assim, que aprontou com os irmãos. Gosto de uma boa confusão na vida, né? E até por isso que eu entrei, então, nesse desafio, né, de abrir uma startup que tem um foco em gestão de cultura. Então, a gente tem uma plataforma que é a Team Hub, né? Encontrei um doido na rua aí, que é o Rodrigo, né, meu sócio, e ele topou o desafio e estou como CEO na Team Hub, né? E aí, Ju, assim, já respondendo essa pergunta, cultura para mim é aquela questão de identidade, é aquilo que faz com que a organização seja única, né? É o jeito dela de fazer e de acontecer. É aquilo que difere de qualquer outra coisa. Então, cultura tem muito a ver com isso, assim. Tem todos os seus processos internos, né? E a sua forma de acontecer. Eu brinco que eu falo que é o nosso, né? Se tem duas pessoas, a cultura já acontece. E assim, a gente tem, né, a cultura que a gente fala que é uma cultura vivenciada, que é aquela cultura da prática, é aquela cultura que emerge, né? Ela existe. Ela é invisível, mas ela existe, ela está ali acontecendo, né? Aquele pulsar da organização. E tem aquela cultura que a gente tanto deseja, né? Que aí a gente chama até de cultura desejada, a forma como a gente deseja que
que aconteça dentro da organização, né? Então, Não, pode falar, por favor. então, e aí, só que assim, dentro desse conceito, ele é muito mais amplo e ele tem diversos elementos importantes aí, né? Você sabe trazer, Ju, pra gente alguns elementos aí? Você quer trazer, aliás, sabe, óbvio que você sabe, né? Você quer trazer alguns elementos pra gente? Posso, Tati. Os elementos são coisas que ajudam a moldar a cultura, principalmente a real, né? Ou a desejada pela organização. Particularmente, um deles são os valores da organização, né? Então, a gente vê muitos valores estampados numa parede, numa internet. Eu fiquei pensando no valor, por exemplo, segurança. O que é o valor segurança? Ele diz para as pessoas, eu gostaria que você se comportassem conforme esse valor. E a gente se deparou com algumas empresas que estampam na parede o valor segurança e praticam segurança. Então foram as primeiras a convidar os grupos de risco a ficar em home office, a convidar as grávidas a ficar de home office, a estruturar o home office de forma segura, para que as pessoas se sentissem tranquilas para exercer o home office. Então, muitas delas ofereceram cadeiras, computador, equipamento, uma internet robusta, segura, para que eles pudessem utilizar a informação. Para aquelas pessoas que estavam no campo, né? Os equipamentos de segurança, chamados EPIs, foram fornecidos, foram reforçados, então com máscaras que geravam segurança, foram mapeados os espaços. Eu vi coisas fantásticas, Tati. Eu vi estrelinhas no chão plotadas para que as pessoas soubessem a distância de 2 metros. Qual é uma distância de 2 metros? E aí, assim, treinamentos e informações para que as pessoas soubessem, se eu fizer isso, de fato, eu não vou ficar doente, né? Como é que você usa a máscara? Como é que você tira a máscara? Como é que você sai? Como é que você usa um espaço conjunto, que é o caso da onde você troca a roupa, da onde você se alimenta? Então, criar turnos para que as pessoas diminuíssem, né? Então, esse é o primeiro. O primeiro é o valor. Valor é aquilo que molda o comportamento das pessoas. Eu digo e gostaria que as pessoas se comportassem assim. E não é só dizer do valor, é fazer com que as pessoas sintam valor, não é parecer, é ser efetivamente, né? E caso um líder ou uma pessoa fique em dúvida entre uma coisa e a segurança, ele tem que ter a certeza de que a segurança é o que deve ser feito. O outro são as crenças. E é muito legal, Tati, porque a gente fala das nossas crenças pessoais. E a gente acha que a empresa não tem crença, né? E tem muita. E muitas dessas crenças são plantadas, né, pelo líder, assim. Eu conheci uma empresa que o dono era militar. Então, uma das crenças é cumprir horário é importante. E para ele, Tati, o cumprimento de horário era muito importante. Então, todo mundo que chegava naquela empresa, um falava pro outro, olha, você chega na hora na reunião, hein? Ou não atrasa não, porque aqui é importante. E vi coisas aqui, porque você falou dessa crença que ela é registrada, mas tem uma crença que é praticada, né? Que é uma crença entre casais, por exemplo. Tem coisas que a gente pratica que só do outro olhar pra gente a gente sabe, né? Então, assim, é isso aí. Eu vi situações aqui no Brasil em que uma pessoa virava para outra, não estava estampada em lugar nenhum, falava assim, vão atrasar, todo mundo atrasa mesmo? Então, se todo mundo atrasa, é uma verdade na empresa que eu também posso atrasar, né? Isso. Um terceiro elemento que para mim é super importante e moda cultura são os símbolos, Tati. E eu tive um líder que me provou como é que o símbolo poderia reforçar a cultura. Ele colocou como valor a transparência. Ele gostaria que os donos da empresa tivessem informação a qualquer momento que eles quisessem, que as coisas fossem faladas para os colaboradores, de maneira que os colaboradores soubessem o que estava acontecendo na estratégia da empresa, e que símbolo ele mandou colocar na sala da diretoria. Ele chegou lá, os móveis eram de madeira maciça, em todo o andar da diretoria. Tudo muito robusto, muito forte, muito sólido, mas nada transparente. E aí ele mandou substituir todas as peças da diretoria por mesas de vidro transparente, para que quem chegasse pudesse enxergar tudo que estava acontecendo. E por fim, mas não é o último elemento, mas será o último que eu vou citar aqui, que eu quero te escutar muito, né? O que a gente chama de rito, ritual e cerimônia.
Na verdade, são Uhum, atividades e eventos feitos pela organização para reforçar a cultura. Então, se eu estou dizendo que uhum, na minha empresa mérito é importante, eu vou fazer eventos mensais para uhum, reconhecer as pessoas que geraram algum resultado para a organização. Se para mim uhum. tempo de dedicação à organização é importante, no final do ano eu vou premiar as pessoas mais antigas na organização. Então, tudo Sim. isso faz com que a cultura seja reforçada. Agora, É, Tati, desculpa, pode falar. não, tudo bem. Uma coisa que eu lembrei aqui, Ju, e que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Veio a pandemia e eu acredito que essa pandemia colocou à prova a cultura das empresas, né? Então, colocou à prova os princípios, os valores, colocou à prova essa cultura. E eu vi, assim, né, a gente que está sempre dentro do cliente, né, eu vi empresas, assim, que conduziram os seus processos nesse momento de uma maneira tão respeitosa e tão, assim, é, 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 sabe, o valor, que é o que você está trazendo, né, você trouxe esse elemento do valor, o valor ficou tão em evidência através das decisões do dia a dia ali, que foi, assim, incrível, né? Eu cheguei, teve um dia que eu até me emocionei, inclusive, ouvindo alguns relatos, né, em relação a isso. Mas também a gente percebeu que, como foi colocada à prova esses valores, tiveram empresas que não souberam conduzir os processos, mesmo sendo difíceis, né? Porque não quer dizer que a empresa não poderia tomar uma decisão muito difícil, como desligamentos de algumas pessoas, não que não pudesse acontecer, mas a forma como conduzir isso, né, faz diferença e demonstra esse valor. Eu vi, teve uma postagem, acho que é na Você S.A., se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, contando os absurdos, né, que foram, que aconteceram, processo de demissão pelo WhatsApp, uma coisa assim extremamente absurda. E se você pega essas empresas e entra lá no site, você tem acesso aos valores E aí você deles. pode Aí você comparar. vê o valor, aí você fala, não tem jeito, né? Então, a cultura não tem como a gente fingir, sabe? Por mais que está escrito ali, não tem como fingir, é o que é de verdade, é o que é a prática, né? Ô, Tati, e tem uma pergunta aqui do Leandro que eu acho que tem tudo a ver a gente trazer ele agora, né? A pergunta dele é se a gente acha que nesse momento, né, se esse momento promoveu transformações culturais. Eu quero Uhum, iniciar a resposta dele, mas quero te passar para que você possa comentar também. Eu vi uma coisa fantástica publicada ontem sobre uma funcionária da Natura. O presidente da hum, Natura mandou um bloqueio de agenda para alguns funcionários. E com um uhum, tamanho muito grande de coisa. Os funcionários abriram apavorados, porque é um e-mail do presidente. E lá estava escrito aham. assim: bloqueie na sua agenda esse horário, porque eu acho que é um momento difícil para todo mundo. E acho que você deve estar sendo demandado por uma série de coisas que você não deve estar tendo tempo para você. Então eu bloqueei a sua agenda para que você possa dedicar um tempo para você. Se Olha você só. achar que, tipo, esse tempo não é o melhor, converse com o bloqueador de agenda que a gente pode rever. Olha que fantástica essa transformação. E o momento permitiu essa demonstração de interesse genuíno pelas pessoas. Uma outra Isso. situação que eu vi, e acho que tem a ver com isso que o Leandro está colocando, né? Eu via muitas empresas, startups, por exemplo, que tiveram uma expansão, um crescimento muito grande, né? Dizer que tudo era colaborativo, que o home office era maravilhoso. E eu assisti Uhum. uma declaração de algumas pessoas, isso veio a público, né? Que participaram de uma demissão coletiva por uma voz que não, que se disse que era um robô, né? Dizendo, você está desligado, seu contrato acaba de ser Nossa. rescindido, ponto, e acabou. Então, assim, é isso que você está dizendo.
a cultura é o que se faz, não é o que se declara. Uhum. A cultura é o dia a dia Isso. da organização, né? Mas o que você acha dessa pergunta que o Leandro fez? Você acha que esse momento foi um momento que propiciou transformação cultural? Eu acredito que sim, Ju. Eu sou muito assim próximo dos meus clientes, né? Acompanho muito a questão de como as coisas estão acontecendo. E eu tenho um caso prático de uma empresa que a gente atende com o processo de transformação cultural. A gente já tinha iniciado o processo no ano passado e foi incrível porque aconteceu a questão da pandemia, Ju. Como que os colaboradores, eles não precisaram de liderança para isso não, como que eles se mobilizaram para fazer a coisa acontecer. Foi assim, de surpreender, inclusive, a própria liderança, né? E eles tomaram a frente, eles trabalham, né? Tem uma fábrica, eles foram para a fábrica com todos os todo o esquema de segurança, todo o cuidado possível, a empresa também proporcionando essa segurança, e está sendo o trimestre mais rentável para eles, assim, né? Eles fizeram o levantamento e de todas as unidades, que eles têm unidades no mundo todo, o Brasil é o que está se destacando. Eu recebi essa notícia essa semana. Então, eu fiquei impressionada com a força que essa cultura ela emergiu. A gente já estava fazendo um trabalho, mas quando veio a situação, ela foi colocada à prova, sabe? Aham. E foi uma força, assim, veio algo muito forte que emergiu mesmo deles. Então, eu acredito, sim, que toda essa crise ela está gerando transformações culturais. Outras empresas que não tinham essa preocupação e perceberam que, poxa vida, nossa cultura ela é muito frágil, também está correndo atrás para fortalecer ou criar uma cultura. Então, sim, tem gerado transformações. Ô, Tati, eu vou aproveitar essa fala sua e vou te lançar outra pergunta, mas primeiro eu quero responder o Vitor. Vitor, a Tati faz palestras maravilhosas sobre cultura. Bom, tem uma outra Eu não pergunta estou do Leandro. enxergando aqui direito. Tem uma outra Então vai lá, você pergunta vai que o falando. Leandro, tá. Tem uma outra pergunta que o Leandro deixou aqui pra gente que eu vou já já te perguntar, mas eu quero te dizer, você estava falando de cultura, ação e resultado. Que cultura tem a ver com estratégia, Tati? Conta pra gente. Então, tudo a ver. Tem uma frase que eu amo, né? Que é a frase do Peter Drucker, que ele fala assim, ó, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso é muito interessante, porque antigamente, né, a gente tinha muito claro essa questão da estratégia. Estratégia, porque é mais fácil você mensurar, é mais fácil você observar, ela é tangível, porque você tem metas, você tem objetivos, você tem prazos, né? Então você tem resultados muito certeiros. E a cultura, ela já é algo mais intangível, é uma coisa assim que às vezes a gente vai para dentro das organizações, as pessoas acham que é uma entidade, alguma coisa fora deles, assim, né? E não, a cultura está ali acontecendo. Então, a cultura, Ju, é a forma como acontece, sabe? Se eu posso ter estratégias sensacionais, mas eu posso ter uma cultura que vai sabotar a minha estratégia, por exemplo. Né? A gente fez recente um mapeamento, aliás, recente não, tem um tempo já, de uma empresa que eles estavam com o objetivo de crescimento no mercado. Então, expansão, crescimento e tal. Quando a gente foi fazer um mapeamento para entender a cultura que estava instalada nessa empresa, a gente identificou que a cultura instalada era uma cultura que as pessoas olhavam mais para dentro, tinha medo do crescimento, do risco, aquela coisa toda. Ou seja, a cultura estava sabotando a estratégia, né? Então, a cultura e a estratégia tem tudo a ver. A cultura que vai dar
força para a estratégia acontecer e acontecer da melhor forma possível. Muito legal, Tati. Pessoal, quem tem dúvida, pode ir colocando aqui pra gente, por favor, as dúvidas de vocês. Leandro, já já nós vamos responder de vocês. E quem tá gostando, vai curtindo aqui pra gente saber que a gente tá indo no caminho certo, tá? Ô, Tati, você falou de estratégia e cultura e de repente me passou pela cabeça a relação entre o líder e a cultura. Você estava dizendo de boicote. Eu acompanhei uma empresa que a estratégia dela era uma estratégia de inovação. Então ela começou a introduzir uma cultura do possível erro. E aí existia um líder que todas as vezes que as pessoas erravam, ele perguntava quem errou. E ele simplesmente reagia com as pessoas publicamente, num grau de constrangimento enorme. E quando a gente foi fazer um trabalho com essa equipe, a equipe falava o seguinte: ninguém quer errar aqui. E quando a gente erra, ninguém quer falar que errou. Então a gente fica assim, quem vai lá? Quem vai falar? Não, não vão falar não, vão conversar. Então como inovar, né? Então eu fiquei pensando, o líder é a pessoa que representa a estratégia e a cultura. E como a estratégia pode ser uma barreira para a cultura, o líder também pode ser essa barreira. Porque quando ele fala uma coisa que está escrito, mas se comporta de uma maneira totalmente distinta, né? Ele se torna a barreira da cultura na estratégia. A outra coisa, fico pensando que ele pode ser um exemplo, né? Ele também pode promover a cultura. Eu estava falando dessa questão de inovação e outro dia um engenheiro que constrói pontes complexas fez uma pergunta numa live, né? Como instaurar a cultura do posso errar? Se você constrói uma ponte, as pessoas podem morrer num acidente na ponte. O que você faz com isso? E eu achei genuíno aquilo. E eu acho que tem lugares em que a gente tem que zelar por protocolos. Porque o erro, ele significa algo tão impactante quanto a vida de uma pessoa. E aí, isso pode efetivamente significar que ali eu preciso seguir protocolos, ali eu preciso do especialista. E a gente precisa entender que o erro que a gente está querendo não é um erro proposital. É o erro tentando inovar no lugar certo. Então, eu acho que tanto a estratégia, quanto a cultura, quanto a liderança, eles fazem impacto nesse conjuntinho aqui. O que você acha sobre isso, Tati? Sensacional, Ju. Tem uma frase que eu também gosto muito do Edgar Schein, eu falo ela em todo lugar que eu vou, né, que é cultura e liderança, os dois lados da mesma moeda. A gente entende Tati, que... nós recebemos agora uma pessoa extremamente privilegiada. Olha quem entrou nessa live. Quem é a Santarelli. Rosana? Cauã! Rosana também é uma pessoa super Rosana. Porque eu enxergo mais ou menos aqui, tá? Mesmo de óculos. Então ele fala, né? Falava da liderança como esse modelador de cultura, né? Então a liderança, ela dita, né, Ju, essa cultura. Tem uma frase que eu acho legal também, que ela fala assim, olha, o que você fala tão alto que o que você diz, ninguém escuta. Entendeu? Então, assim, não adianta o líder, tem lá todos os princípios, valores, o propósito da empresa, mas se ele atua de uma forma contrária a isso, ele está dizendo para os liderados que aquele comportamento é aceitável, independente daquilo que está sendo proposto pela organização. A gente tem trabalhado muito na formação de líderes mais conscientes. Primeiro, conscientes de si, do seu papel, daquilo que eles representam dentro de uma organização. Depois, consciente daquilo que é esperado da empresa, a cultura, né? A gente tem trabalhado com esse entendimento da cultura desejada. E a partir disso, a gente tem percebido que, fazendo esse trabalho para que esses líderes se tornem mais conscientes, eles têm conseguido, além de reforçar uma cultura
que tem sido desejada, ajudar, né, desenvolver a equipe para que seja uma equipe com uma performance melhor, com uma entrega comportamental que tem tudo a ver com aquilo que é esperado, né? Então a gente tem percebido isso. E dentro, Ju, desse trabalho, inclusive, de entendimento dessa cultura, tanto aquela que está instalada quanto aquela que está sendo vivenciada, a gente tem percebido que quando as pessoas se conectam com isso, quando fica claro para elas essas fotos, né? Ah, essa aqui é a foto de como nós estamos, essa aqui é a foto de como é desejado, né, que estejamos. Quando eles têm contato com isso, parece sim, Ju, a consciência se amplia, o engajamento aumenta, as coisas acontecem, e algumas equipes até empurrando alguns líderes que estão mais lentos no processo. Então, a gente entende que a liderança, ela molda, sim, ela é modeladora dessa cultura, mas a gente está percebendo também que os times, quando eles têm consciência daquilo que é esperado, eles também estão fazendo um movimento bem interessante. E tem surgido esses líderes informais também em relação à cultura, né? Eu vi hoje uma história que muito me intrigou, de uma gestora de RH numa conversa com um líder. E ele estava questionando uma pessoa de trabalhar em home office porque a pessoa não era confiável. Aí ela perguntou assim, poxa, mas e presencialmente ele é confiável? Na empresa ele é confiável? Por que você mantém ele na sua equipe? Né? E aí disse que ele parou para pensar assim, enquanto ele estava pensando, ela jogou outra pergunta para ele, né? O que você está fazendo para que ele se torne confiável? E eu acho que é isso. A gente, no papel da consultoria ou no papel da gestão de pessoas, a gente tem que ajudar as lideranças a entender qual é o papel dele na promoção de comportamentos aderentes à cultura, inclusive o dele. Isso. E ele precisa ser cuidado também, né? Isso que você está dizendo, assim, às vezes ele não tem a consciência de que o comportamento dele promove alguma coisa que cria uma barreira para a cultura. Mas, Tati, dentro disso que nós estamos falando, comportamento, me conta, por favor, que o comportamento das pessoas, individualmente, dentro de uma equipe, da liderança, tem a ver com cultura. Me conta isso. Então, os comportamentos, né, quando a gente vai para fazer esse entendimento de contexto, né, deixa eu entender essa cultura aqui, a gente olha muito para os comportamentos, tanto os individuais, e quando eles estão no coletivo, né? Nós sabemos que o nosso comportamento, ele sofre várias interferências, até chegar aqui no comportamento, vem interferências inúmeras, e fazer o mapeamento desses comportamentos no coletivo ajuda a gente a identificar essa cultura, né? Essa cultura enraizada, essa cultura instalada. E, ao mesmo tempo, Ju, apoia também no entendimento do impacto que uma pessoa tem para a organização, que duas pessoas têm, né? O impacto que o meu comportamento pode ter aqui na nossa conversa, o impacto do comportamento do indivíduo no time dele. Então, quando a gente leva essa análise dos vetores comportamentais, por exemplo, para eles, que a gente entrega isso para eles, mostrando exatamente, olha, a forma como você vai poder contribuir com a cultura, se você vai ter um pouco mais de facilidade ou um pouco mais de dificuldade, né? Quais são os sinais, né? Os sinais amarelos aí que você vai ter que ter atenção em relação àquilo que é desejado. Então, quando a gente faz esse combinado aí de clareza do que é esperado, junto com o perfil comportamental, fica mais fácil das pessoas entenderem qual que é o caminho que elas vão ter que trilhar para chegar lá. Né? E se vai ser um caminho muito complexo, se vai ser um caminho tranquilo, se vai precisar de ajuda, que tipo de ajuda. Então, facilita esse entendimento também. Tati, vou
pegar um pouquinho do que você falou sobre o mapeamento do comportamento das pessoas, fazê-las ter consciência de como que esse comportamento está alinhado ou não à cultura, apoiar essas pessoas a entenderem que comportamentos elas devem manter e melhorar, que comportamentos elas precisam modificar e quais elas precisam eliminar como forma, né, de gestão da cultura. Eu quero responder uma pergunta do Paulo. O Paulo está dizendo aqui para nós duas que ele vivenciou uma cultura de uma empresa que é contra os valores dele. E que ao estar nessa empresa, ele acabou por adoecer, né? Eu acho que muitas vezes a gente passa por situações delicadas pessoalmente quando a gente depende de um determinado trabalho ou emprego. Mas eu entendo que a gente fica doente, não tem jeito, quando a gente trabalha numa organização em que os valores da organização não têm a ver com os nossos. E aí uma sugestão que eu dou para qualquer pessoa é: planeje-se para que você possa ir para uma outra organização que tenha adesão com seus valores, porque senão você vai adoecer. Não tem jeito da gente ficar... Se a gente escolhe alguém para casar e não tem a ver com os nossos valores dentro da nossa casa, a gente adoece. Se é numa organização que a gente fica de 8 a 12 horas por dia, a gente adoece, né? Você quer completar alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa para o Paulo em relação a isso, Tati? Não, eu concordo com você, Ju, e a gente tem que refletir sobre essa questão desses valores nossos pessoais com os valores da organização. Né? Acho que muitas empresas têm feito esse trabalho, inclusive até de deixar um pouco mais claro quais são esses valores para atrair pessoas, né, que tem a ver, que tem uma conexão com esses valores. Então, tem empresas preocupadas com isso. Elas já colocaram como uma prioridade para elas atraírem pessoas que têm os valores próximos. E o Paulo, é isso aí, Ju, planejar essa saída, né, planejar, procurar esse lugar. Qual que seria, então, esse lugar? Né? Isso também fala de consciência, né? Se ele tem consciência de que não tem a ver com ele, fazer esse processo de uma maneira mais organizada, né, Ju? Eu tenho um caso de uma pessoa também que está em sofrimento, mas ela não pode sair agora, né, financeiramente falando, mas ela já está programando a saída dela. Então, é isso, e a mente, isso até ajuda, né? Se você está programando, ajuda você a ficar melhor. Fala, é menos um dia, menos um dia, né? Eu acho, Tati, que em breve alguns comportamentos que acontecem hoje ainda, infelizmente, nas organizações, não serão mais aceitos. Eu tenho essa, talvez fé, acho que essa seria esperança, né? A palavra mais adequada. Eu queria compartilhar rapidamente com vocês uma situação que eu vivi. Eu fui contratada para trabalhar numa empresa, para trabalhar com a gestão de pessoas. E um dos programas que eles queriam muito era a seleção de estagiários técnicos. E aí, um dia, eu fui chamada por um coordenador da área técnica para assistir um batizado. Eu falei, batizado? Eles pegaram um novato e eles trabalhavam com hangar de avião. E deram para ele uma bacia e disseram para ele que naquela bacia estava cheio de ácido, que ele precisava levar de um hangar para o outro. Todo mundo se preparava para o batismo. E ele entrava numa Kombi, em que o motorista da Kombi falhava a marcha para que aquilo balançasse. E eles falaram, se cair, você derrete. Então, não pode cair. Deus. E ele ia de setor em setor que ele era mandado para poder entregar, dizendo, não, novato, não é possível que você não sabe, é no outro setor, é no outro setor, é no outro setor. Voltavam com ele, o menino em pânico com aquela bacia na mão. E na hora que ele chegava, o chefe, muito nervoso, batia na bacia e jogava aquela água em cima da pessoa e a pessoa gritava como se ela estivesse derretendo. E eles riam e falavam, bem-vindo, agora você faz parte da equipe. Nossa. E eu fiquei absorta com aquilo, porque para mim aquilo era bullying, né? E como fazer para poder fazer com que aquelas pessoas entendam? Aquilo acontecia há 30 anos, Tati. Nossa. Que aquilo não era um batismo, né? Então, assim, tem a ver com um pouco disso que o Paulo falou, assim, dentre outras situações que eu fui me apercebendo, que foram acontecendo na empresa, em algum momento eu saí daquela empresa porque algumas coisas não combinavam comigo. Mas tem coisas que te ferem nos seus valores.
E aí é preciso que você coloque um pouco na balança. O Tati, o Leandro fez uma pergunta aqui que eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a Team Hub se propõe a fazer, e eu queria que você falasse mais um pouco da Team Hub, né? Que é, a transformação cultural pode ser gerida? Então você pode responder essa pergunta trazendo isso pra gente, por favor? Obrigada, Leandro, pela pergunta. Sim, ela pode ser gerida, né? Eu falei lá na minha apresentação que eu amo uma confusão na vida, né? Escolhi um tema tão complicado para trabalhar, mas a gente tem percebido que sim, é possível, né? Nós desenvolvemos uma plataforma, Ju, que tem nos apoiado no processo e apoiado as empresas no processo de transformação cultural. Então, a gente tem como se fosse uma jornada a ser trabalhada ao longo do tempo, né? A gente começa com o entendimento de qual que é a cultura desejada para essa organização, e é feito todo um trabalho, uma conversa com a diretoria, né? Um trabalho mesmo assim de imersão para a gente entender que cultura é essa que tanto é desejada. Depois a gente faz um mapeamento dessa cultura instalada. Então a gente começa a perceber qual que é a cultura instalada, qual que é a cultura instalada por áreas, para facilitar o trabalho, para facilitar as intervenções. Em alguns casos a gente apoia também na construção do propósito, na construção desses valores que vão caminhar junto aí, né? Formar essa cultura desejada. E a gente, tendo esse diagnóstico, principalmente um diagnóstico por área, a gente entra com as intervenções para que a transformação cultural de fato aconteça através de mudança de comportamento, desenhos de novos processos, né, redesenho, redesign, enfim, dentro da organização. E como a gente se propôs a fazer essa gestão da cultura, a gente consegue mapear a adoção de novos comportamentos das pessoas, ou não, né? A gente consegue fazer esse mapeamento. E a gente pega, assim, a resultante dos valores, das crenças, no final das contas, são os comportamentos. E a gente consegue mapear esse comportamento. E ao longo do tempo, a gente vai fazendo essas verificações, esse monitoramento, para a gente observar se a adoção de fato está acontecendo. Então, a gente tem percebido que sim, é possível fazer a gestão dessa transformação cultural. Hoje, a plataforma da Team Hub tem funcionalidades que apoiam isso, né? Todo esse processo, outras a gente está desenvolvendo, e uma coisa que a gente está super feliz, que no final do ano nós colhemos alguns depoimentos das empresas, e até lá no Instagram da Team Hub, depois vocês podem entrar lá para conhecer, a gente tem esses depoimentos, e nós recebemos um último agora que deixou a gente muito feliz, né, de um cliente grande, que permite, inclusive, ser, né, pronunciado, e está aberto para qualquer um, que é o Hermes Pardini, onde eles falaram que o que mais chamou a atenção deles e que gerou valor para eles foi que o processo ele está sendo feito com um embasamento, né? Então a gente tem todo esse embasamento por trás científico aí para apoiar o diagnóstico, e ao mesmo tempo ágil e trazendo clareza para a liderança, para os colaboradores. Então, é possível dar certo, né? E a gente pode ajudar também. A gente pode apoiar no processo. Ô, Tati, me conta um exemplo de algum cliente seu que você possa falar de coisas mais práticas que foram feitas, de uma conversa que foi tida que gerou resultado na gestão da cultura. Vamos. Eu tenho uma empresa que todas, a gente não pode falar do cliente que a gente fica apaixonado, né? Mas eu tenho um cliente que a gente fez um trabalho lá de transformação cultural.
E foi interessante porque o maior entrave era a própria liderança. Então, o trabalho maior foi feito com eles, né? E eu me lembro de um dia, Ju, com toda a diretoria, a presidência, e os gestores, né? Nós fomos para uma sala descalços. E fizemos um círculo, ficamos descalços e falamos sobre a importância daquele lugar, né? E uma coisa que é importante também no processo de transformação cultural que a gente percebeu é esse trabalho com a liderança, mas um trabalho, Ju, das conversas difíceis. Sabe aquela coisa de entrar naquele tema que é um tabu, que é complicado, e aí a gente fez esse trabalho, entramos nas conversas difíceis, e foram bem difíceis mesmo. E saímos de lá depois dessas 8 horas de conversas, assim, completamente diferentes. E hoje a organização, através dos processos que foram estabelecidos de transformação cultural, avançou e avançou demais, né? Eu recebi notícias na semana passada, no final da semana, o quanto eles são unidos, o quanto eles têm feito um trabalho para vencer esse momento que a gente está vivendo. Então, de ordem prática, Ju, foram conversas difíceis entre a liderança. Trouxe transparência, trouxe alinhamentos, né? Também uma outra coisa que aconteceu nessa empresa foi a revisão dos valores. Então, os valores foram revistos e foi construído com todos os participantes ali. Então, foi muito bom, porque as pessoas se apropriaram, trouxe aquela coisa de sentimento de pertencimento, né? É meu, eu ajudei a construir isso aqui, é meu, faz parte. Então, de ordem prática, desse caso aqui, eu deixo as conversas difíceis e deixo esse revisar dos valores e a co-construção, chamar as pessoas para participar do processo. Pessoal, eu queria trazer uma clareza, né? A Tati no início me perguntou sobre os elementos da cultura e ela citou um, que é o tabu. E aí, para quem não sabe, Uhum. né? Tabu é aquela regra que todo mundo sabe que existe, mas não está escrita em lugar nenhum. Então, às vezes, não pode ter namoro ou relacionamento pessoal dentro da empresa. Não se pode falar sobre futebol, porque tem um líder maior da empresa que torce para um time, então, em tese, ninguém fala sobre isso porque irrita ele demais. Só que os tabus, eles vão criando, às vezes, crenças limitantes e dificuldades com as conversas. As conversas não são claras. Então, a comunicação que deveria ser direta, deveria ser formal, deveria ser transparente, ela alimenta muito o que a gente chama de rádio peão, ou a conversa entre grupos determinados, que às vezes questionam aqueles tabus, ou não seguem aqueles tabus, ou vão se reunir para falar sobre como que aquele tabu não é praticado. Então, esse elemento que a Tati está trazendo para a gente sobre ter conversas sobre temas que são difíceis, mas de maneira transparente, né? Isso é essencial para que a gente se sinta à vontade, para que a gente gere uma relação de confiança. Porque se você não pode ser quem você é, se você não pode trazer à tona determinados elementos, ali não tem confiança. Ali você se sente inseguro. Você não sabe se você pode ser você mesmo, você não sabe se você pode expressar suas dúvidas, você não sabe se você pode colocar contra uma determinada opinião ou dizer algumas coisas que são contra a posição da sua liderança. Então, tudo isso vai gerando um sentimento de desconforto. E a pessoa acaba, igual o Paulo falou, por não se identificar com aquele ambiente e o ambiente acaba por não ser mudado. Agora, Tati, última perguntinha, e aí já quero te pedir para você poder passar também, por favor, para as pessoas, os seus contatos, o contato da Team Hub, porque a gente já está aí a 5 minutinhos da gente poder encerrar, infelizmente, porque estar com você é sempre muito, muito, muito legal, né? Tá com você, muito bom. A pergunta é, toda cultura desejada, ela é possível de ser transformada depois que você vê a cultura praticada? É agile? Ô, Ju,
Tudo é possível, eu vou acreditar nisso, né? Agora, existe a cultura necessária, né? Às vezes é a cultura necessária para o alcance daqueles objetivos, porque a gente não desassocia. A cultura ela está para a organização para dar suporte a esses objetivos, a essa estratégia. Então, eu acredito que sim, é possível, desde que esteja alinhada com esses objetivos. Aí eu entendo que tem a cultura desejada, tem a cultura instalada e tem também a necessária para a coisa acontecer. Excelente, Tati. Tati, por favor, deixa aí para os nossos participantes, para as pessoas que estão aqui investindo o tempo delas em nos assistir, como que essas pessoas te localizam, por favor. Então, pode ser pelo o Instagram da Team Hub, né? Então é teamhub.br, ou o site gestãodecultura.com.br também. Estamos à disposição. Ô, Ju, eu vou fazer um negócio aqui. O Rodrigo, acho que ele está aí presente, ele vai me matar. Mas hoje mesmo a gente estava conversando, não esquematizamos tudo, mas nós vamos fazer mapeamento de cultura de times. Então a gente vai oferecer isso para o mercado também. E quem tiver aqui na live, que tiver interesse, pode entrar em contato comigo para a gente marcar uma conversa para poder fazer o mapeamento da cultura dos times, ou da liderança. Estamos à disposição. Tati, fantástico. Quero agradecer a você, porque estar com você e dividir momentos com você é sempre de muita emoção. Saudade do seu cheiro, do seu abraço. Na hora que essa porta abrir, você não tenha dúvida de onde eu vou chegar para poder te sentir bem mais perto. Muito obrigada por tudo. Passo a palavra para você falar alguma coisa para quem nos assiste. Quero te agradecer também, Ju. E a recíproca é verdadeira. Tô querendo esse abraço mesmo, né? Quero agradecer o pessoal que participou. Vale a pena a gente acreditar que é possível. Mesmo cultura sendo algo tão complexo, é possível a gente trabalhar. E dizer também que eu estou à disposição para apoiá-los nesse processo. Pessoal, muito obrigada. Beijo para vocês. Semana que vem tem novas lives aí. A próxima será com a Olga sobre gestão de consequências. Aguardo vocês. Beijo, beijo, Tati. Muito obrigada por tudo. Beijo. Tchau. Tchau, Ju.